Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde para todo mundo que já está aí conectado com a intenção de receber uma palavra que venha abençoar a sua vida, o seu coração, a sua família. Você sabe que toda quarta-feira às 2 horas eu tenho o hábito de entrar ao vivo pelas minhas redes sociais, pelo meu Instagram, como também pela minha página no Facebook, pr.rodrigosantana com 2 N's. Eu tenho uma palavra para o seu coração que vai abençoar a sua vida nessa tarde, que está em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo de número 2. Eu vou ler alguns versículos porque o texto ele é muito grande, então para não ler todo o texto eu vou ler só alguns versículos para nortear mais ou menos a ideia que eu quero trazer para vocês. Capítulo 14 de 2 Crônicas, a partir do verso 1, diz que Asa reina e vence a Zerá o etíope. Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as estátuas, e cortou os bosques e mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus a seus pais, e que observassem a lei e também os mandamentos. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe deu repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cercamos com muros, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, e Ele nos deu repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Versículo 11. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. O texto que eu li está lá em 2 Crônicas, eu li do capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 11, tá ok? Esse texto aqui que eu li, ele está falando a respeito do rei Asa, que tem a habilidade agora de administrar o povo de Judá, a cidade de Judá. A primeira ação que Asa vai ter ao assumir a responsabilidade de rei de Judá é ele quebrar todos os altares, desfazer todo tipo de altar de Baal, destruir todos os deuses estranhos que estavam dentro de Judá, porque a intenção de Asa aqui era trazer novamente a aliança de Deus com o povo, porque o povo havia mais uma vez se afastado de Deus, o povo havia mais uma vez quebrado os princípios do Senhor, e ao se afastar de Deus, Deus estava permitindo algumas coisas acontecerem com a nação, fazendo com que a nação passasse pela perseguição, passasse pela humilhação, passasse pelo sofrimento das nações vizinhas que estavam atacando o povo de Judá. Então, quando Asa assume a responsabilidade de rei, ele vai quebrar todos esses altares que eram voltados a esses deuses estranhos e vai novamente fazer o povo buscar o Senhor. Ele vai clamar ao Senhor, vai fazer o povo buscar o Senhor, vai fazer o povo também procurar se ater à lei de Deus novamente, ou seja, vai trazer o povo ao Senhor. Ao restaurar essa aliança de Deus com o povo, o texto vai dizer que Deus vai trazer repouso para o povo de Judá. Ou seja, durante o período de gestão do rei Asa, aqui nessa parte pelo menos, o povo vai ter paz. O capítulo 14, verso 1 vai dizer a terra durante 10 anos, ok? Porque Asa foi justamente um bom rei nesse período, que fez com que o povo se voltasse novamente para Deus, o povo restaurasse a sua aliança com o Senhor, o povo voltasse a buscar os princípios do Senhor, se arrependesse dos seus erros, e procurasse andar no caminho reto.
E nesse período que Asa encontrou paz, que Judá teve paz, que o povo teve paz nesse processo de restauração de aliança com Deus, Asa teve também uma ótima ideia, que era de construir portas, torres, edificar muros, né, para quando futuramente existisse uma guerra, o povo estivesse preparado para essas batalhas. Então, ele aproveitou o período de paz, que ele não foi cercado por nenhum inimigo, e ele levantou torres, ele levantou portas, ele estruturou a cidade para conseguir sobreviver futuramente a qualquer tipo de ataque dos seus inimigos. E agora o texto vai dizer que o reinado de Judá vai conflitar, vai atacar o reinado dos etíopes, né? Precisamente um homem por nome de Zerá, chamado como etíope. Eles vão lutar, o povo de Judá contra esse povo, contra os etíopes. Tendo em vista que o povo de Judá aqui tem uma quantidade muito menor de soldados, de guerreiros, né? Tinha aproximadamente 800 mil homens, entre eles arqueiros, homens que lutavam com lança, né? Enfim, homens valentes, mas era uma quantidade inferior, porque na mão desse etíope de soldados e mais 300 carros que eram usados dentro do campo de batalha. E não é carro comum, eu estou falando carro de guerra, material militar, um armamento bélico mais pesado, né? Um carro poderia matar 100 homens dentro do campo de batalha. Então, o povo dos etíopes, eles tinham aqui um poder militar muito maior do que Judá nessa época. Quando Asa percebe que tá perigosa essa guerra, quando ele percebe que Judá pode perder essa batalha, e há no coração dele uma inquietação mediante ao que ele vê, o exército que está cercando ele, os soldados que se aproximaram, os carros que estão ao redor. Quando Asa percebe que eles poderiam perder essa batalha, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai pedir forças ao Senhor. E o texto vai dizer que o Senhor vai entrar, vai intervir e vai derrotar os etíopes, de modo que muitos deles vão fugir. E Asa vai ter vitória dentro dessa guerra, concretizando para o povo de Judá aqui uma grande vitória para o povo, fazendo o povo também ter paz diante desse processo da guerra, que era o confronto entre o povo de Judá e também os etíopes. Agora, mais para frente, Asa também vai acabar fazendo aliança com gente que não deve, com o desejo que ele vai ter de querer atacar o Baasa, né, com o desejo que vai ter dele atacar o rei de Israel, né? Ele vai querer destruir o rei de Israel e vai fazer uma aliança com o rei da Síria, tá? E através dessa aliança ele vai se perder, que ele vai fazer aliança com gente que não presta, com gente que não serve. Aí ele vai se perdendo lá no final aos poucos, e você vai perceber que no final, até quando ele fica enfermo, doente, em vez dele consultar a Deus, ele vai consultar os médicos. E que acaba, no meu modo de ver, sendo muito triste, né? Porque você ouviu eu falar para você a maneira como ele começou, quebrando os altares, começando bem, trazendo paz para o povo, firmando uma aliança com Deus, e no final de tudo ele faz aliança com o rei da Síria, com Ben-Hadad, para atacar um rei de Israel, ou seja, alguém que de alguma forma tinha um vínculo familiar com ele, por mais que ele tivesse confrontos com o rei. Ele não pediu direção a Deus, ele foi procurar aliança com o povo que era inimigo, com o povo da Síria, e o povo da Síria foi lá e atacou Israel. E no final de tudo, um rei que tinha sido um bom gestor, tinha começado bem, se perdeu no meio da história. Algumas aplicações da história desse rei que são muito pertinentes para essa tarde, vão abençoar muito a nossa vida. Eu peço para você que já está aí, que quer ouvir a palavra, já compartilha esse vídeo com alguém, com algum amigo, com algum colega, marca alguém que você acha que precisa ouvir a palavra de Deus nesse dia, beleza? Se você está me assistindo do YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você também receber sempre as notificações desse canal. Perceba aqui alguns princípios, algumas coisas que são interessantes e que foram estabelecidas no texto. A primeira atitude de Asa é quebrar os altares.
assim que ele assume a oportunidade de se tornar rei de Judá, que o texto vai dizer que seus pais vão falecer, assim que Abias morre, né? Assim que é sepultado Abias, Asa vai assumir o reinado. E ao assumir o reinado, ele vai quebrar os altares dos deuses estranhos. Ele vai tirar esses altares. Quando ele tira desses altares, ele está trazendo Deus para o centro de Judá. Ele tirou de Judá aquilo que desagradava a Deus. Ele quebrou o altar. Isso aqui é interessante, porque a gente precisa tirar da nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos quebrar os altares que não agradam a Deus. Você sabe que tem coisas que Deus até vai fazer. Por exemplo, como Deus vai descer e vai dar vitória a Asa, vai fortificar o povo para vencer os etíopes. Mas quebrar altar é responsabilidade nossa. É livre-arbítrio que nós temos, é decisão que nós temos de tirar da nossa vida aquilo que não agrada a Deus. De arrancar da nossa vida aquilo que não edifica. De tirar da nossa vida aquilo que não alimenta, aquilo que não gera nada, aquilo que não presta. A decisão de Asa é quebrar o altar. Você precisa quebrar o altar da sua vida. Você precisa tirar da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Você precisa quebrar o altar de deuses estranhos. Você precisa quebrar esse altar de Baal, esse altar a deuses de cananeus, a deuses de filisteus, altares que você construiu que estão te levando para longe de Deus. Arranca da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Tira da tua vida aquilo que não te acrescenta, aquilo que não te agrega, aquilo que não edifica, sabe? Existem coisas que Deus tira da sua vida, mas existem outras que é você que tem que tirar. É você que tem que arrancar. Às vezes você está esperando Deus descer do céu e tomar decisões por você, mas na verdade é você que tem que tomar certas decisões. A palavra, ela já te deu a consciência, o conhecimento do que você tem que fazer. A palavra já te deu a direção, você já sabe o que tem que fazer. Mas o que você tem que fazer agora é tomar a decisão, é agir. Você não pode ficar esperando Deus descer e quebrar o altar. Você já sabe onde está o altar errado, você já sabe o que fez errado, você já sabe o que está retrocedendo a tua vida, o que desobediência, o que está destruindo o teu caminho, você já sabe o que está atrapalhando você, você já sabe qual o caminho que está impedindo você de crescer, de avançar. Então tira esse altar, quebra esse altar de Baal, arranca esse altar de deuses estranhos, tira essa idolatria do seu meio, para que você venha conquistar as promessas de Deus sobre a sua vida, para que você venha usufruir das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E é engano você pensar que idolatria é só você se prostrar diante de uma estátua. É engano você pensar que idolatria é só você se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na sua vida. Então, se você tem feito do teu namoro um altar, se você tem feito do teu filho um altar, se você tem feito do teu marido um altar, se você tem feito do teu relacionamento um altar, você está pecando, cara. Porque a Bíblia diz amar a Deus acima de todas as coisas. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se os meus prazeres tomam o lugar de Deus na minha vida, eu estou idolatrando os prazeres. Se os meus sonhos, os meus projetos tomam o lugar de Deus na minha vida, eu estou idolatrando os meus projetos. Eu preciso trazer Deus para o centro, eu preciso fazer com que Deus seja o primeiro, eu preciso arrancar da minha vida aquilo que não agrada e deixar Deus ser o primeiro na minha vida. Quando Asa tem essa decisão de quebrar os altares, o texto vai dizer que o Senhor vai trazer repouso para aquele povo. Durante 10 anos, Judá vai ter repouso. Olha o poder de uma decisão e o tempo que essa decisão vai gerar bênção para a vida de Judá. Através de uma atitude de obediência, ele vai trazer 10 anos de paz para o povo. Por causa de uma decisão. Porque a desobediência, ela traz a falta de paz. Eu vou repetir isso. A desobediência traz a falta de paz.
Talvez você esteja vivendo falta de paz em certas coisas porque você tem desobedecido, porque você tem quebrado princípios, porque você tem procurado fazer coisas que te levam para longe de Deus, porque a desobediência traz falta de paz. Aí você está vivendo falta de paz no teu casamento, falta de paz na sua família, falta de paz nos seus relacionamentos, falta de paz no seu ministério, falta de paz na sua vida financeira, nos seus projetos. A desobediência traz falta de paz. Eu não estou dizendo para você que uma vida de obediência não vai te trazer problemas. Você vai ter problemas, mas a falta de paz que só o Senhor pode dar, você andando em obediência, Deus pode te dar paz no meio das aflições, no meio do deserto, no meio das dificuldades. Agora, a desobediência, ela traz a falta de paz. Se você andar em caminhos que vão te levar para longe da direção de Deus, você vai viver uma vida dissoluta, você vai viver uma vida longe dos propósitos de Deus, que não vai te trazer paz. Por isso que eu não acredito que há paz fora da direção de Deus. Não tem como você ter paz fora do propósito de Deus. Não tem como você ter paz na desobediência. Sabe? Não tem paz. Você pode ter picos de alegria, você pode ter picos de prazer, que é o que o mundo faz, cara. O mundo vive no caminho da desobediência. Aí o que o cara faz para ser feliz? Enche a cara de cachaça, enche a cara coloca droga no corpo, vai viver em prostíbulo, vive Por quê? Porque ele não tem paz. A desobediência gera isso na vida dele. Ele procurar viver uma vida momentânea, uma vida de circunstância. A desobediência faz isso. Ela traz falta de paz. Agora, quando você obedece a Deus, quando você traz Deus para a sua vida, quando você guarda os princípios, quando você procura priorizar a palavra do Senhor, ainda que você passe por aflições, ainda que você passe pelo luto, ainda que você perca gente que você ama, ainda que você passe por sofrimento no teu relacionamento, Cristo te dá paz. Ele proporciona a tua paz. Por quê? Porque quando você se posiciona em obedecer a palavra dele, existem bênçãos dentro da palavra dele que restam sobre a sua vida. Existem promessas que você vai gozar, existem bênçãos que você vai gozar, existem galardões que você vai gozar quando você decide obedecer a palavra de Deus. Então, quando Asa obedece, Deus vai trazer repouso para o povo. Deus traz paz para o povo. A Asa tem uma ideia fantástica que eu acho que é muito pertinente para essa tarde. Ele pensa o seguinte: o Senhor tem nos dado paz. Nenhum inimigo tem nos atacado. Nós não temos sofrido retaliações. Estamos tranquilos. Ninguém ao redor tem se levantado contra nós. Então o que nós vamos fazer? Capítulo 14, versículo de número 7. Vamos levantar torres. Vamos levantar portas. Vamos levantar aqui muros. Vamos edificar a cidade. É interessante essa ideia dele. Perceba. Em dias de paz, ele resolve edificar a cidade para se preparar por coisas que ele não sabe que vão vir. Mas ele se prepara. E tanto se prepara que em seguida, logo adiante, você vai ver a luta dele contra o etíope. Só que óbvio que Asa não tinha ainda ideia das coisas que iriam acontecer. Ele não tem ideia, mas ele já está se preparando. Ele não fica parado em dias de paz. Ele não fica sem fazer nada em dias de paz. Ele não fica simplesmente tranquilo, sem realizar nada em dias de paz. Pelo contrário, ele procura construir a cidade. Ele procura preparar a cidade. Ele procura levantar muros, levantar torres. Ele procura levantar portas. Para quê? Para estar preparado para os ataques que possam vir. Isso aqui é muito tremendo. Eu queria que você dobrasse a tua atenção aqui nesse período. Por quê? Porque esse é um dos grandes principais problemas de nós cristãos. Nós somos assim, nós somos motivados pelas guerras. Ok? Nós somos assim, eu sou assim.
Às vezes as guerras nos impulsionam a buscar. As guerras nos impulsionam a levantar muro, construir a casa, e levantar porta, sabe, levantar torre, aumentar o período de oração. As guerras fazem isso, elas nos impulsionam. Só que quando a gente age assim, a gente age de maneira errada, cara. Porque a gente não deve ser motivado pelas circunstâncias para preparar nossa vida em relação às guerras. Olha o que Asa está fazendo. Ele está se preparando antes ainda de um combate. Ele está aproveitando o período que tem de paz e está levantando torres, está levantando portas, está levantando muros. E nós, muitas das vezes, fazemos ao contrário. Ah, tá tudo tão tranquilo, para que eu vou orar? Ah, tá tudo tão tranquilo, para que eu vou buscar o Senhor? Ah, dinheiro está no bolso, todo mundo com plano de saúde, cheio de dinheiro na conta, carro, casa. Não precisa orar não, tá tranquilo. Esse é o nosso problema. É que o momento de paz, ele nos deixa em uma zona de conforto. E a zona de conforto, ela não nos impulsiona a levantar muros, a levantar torres e nem construir portas. Aí quando a guerra chega, você se desespera. Por quê? Porque você não se preparou para as batalhas que poderiam chegar. Porque a vida, ela não é só de paz. Asa vai viver durante a gestão dele grande parte do período de paz. Só que ele está entendendo que ele precisa se preparar também para as guerras, para os confrontos, para as batalhas. Então, se você está na zona de conforto, no período que você está vivendo de vitória, você não vai ter estrutura para suportar os ataques que vão vir depois. Então não fica parado porque você está vencendo. Então não fica parado porque você está tendo paz. Então não fica parado porque você simplesmente está tendo um tempo de bonança. Não. Se reestrutura. Coloca a porta no lugar. Levanta uma torre. Por quê? Porque você não sabe quando vai aparecer uma guerra. E tem muita gente que está sendo pego despreparado. Por quê? Porque não orou antes, porque não buscou antes, porque não leu a Bíblia antes, porque não se consagrou antes, porque não se preparou antes. E a falta de preparo faz você entrar despreparado, sem direção. Então olha o que Asa faz. Ele levanta muros em dias de paz. Eu estou pregando para alguém que está vivendo dias de paz. Que de repente o que você está passando agora não é aflição. De repente você está vivendo um ótimo momento da sua vida. Paz na família, paz no casamento, paz no seu trabalho, paz na família. Glória a Deus por isso. Mas quer um conselho? Levanta muro, cara. Levanta a torre. Levanta as portas. Por quê? Porque você não sabe os combates que possam vir depois. Aproveita esse momento que você está tendo a oportunidade de ter paz para respirar. Faz as coisas mais tranquilas. Não espera o barulho para você ter que, sabe, o movimento para você ter que buscar o Senhor. Não espera a casa cair para você ter que buscar o Senhor. Não espera a casa quebrar para você ter que buscar o Senhor. Não espera o filho sair de casa, o problema com família, o problema com o pai, de saúde, enfermidade. Não espera perder alguém para você buscar o Senhor. Faz isso agora, levanta a torre. Entra em vigilância, tampa as brechas, levanta as portas, prepara a casa, prepara a cidade. Se prepara para as coisas que estão por vir. Porque hoje os dias são de paz, mas amanhã podem ser dias de guerra. Eu não estou profetizando desgraça para você, pelo amor de Deus, longe disso. Eu estou dizendo para você o que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas e você não vai viver só dias de triunfo. Então você precisa, nos dias de paz, se preparar para os dias de combate. Para não ter que esperar a guerra para buscar o Senhor, para não ter que esperar os problemas para buscar o Senhor. Asa entendeu essa importância. Ele entendeu tanto isso que ele levantou torres, ele levantou portas, ele levantou muros. O que vai acontecer? Do verso 9 em diante, ele vai lutar contra Zerá. Ele vai lutar contra o povo dos etíopes, que tem para mais de 1 milhão de soldados.
Olha o nível de guerra que ele vai enfrentar. 1 milhão de soldados, entre esses soldados tem também mais 300 carros, que era um equipamento bélico da época, arma de ataque para lutar contra o povo. Só que Asa aqui estava buscando ao Senhor, estava levantando a cidade, construiu, edificou os muros para estar preparado aqui para essa batalha. Ele vai partir para a luta, ele vai lutar contra o etíope, contra Zerá. E ele vai perceber que a quantidade dos soldados dos etíopes era muito superior a dele. Porque Asa tem aproximadamente aqui mais ou menos uns 800 mil homens. E Zerá passando de 1 milhão e também mais de 300 carros. Ou seja, a probabilidade dos etíopes vencer essa guerra aqui, na lógica, seria muito maior. Quando o Senhor, versículo 11, ele clama a Deus pedindo ajuda. Ele confia no Senhor e clama ao Senhor de modo que Deus vai dar uma direção a Asa. Ele vai ter uma resposta do Senhor. Ele vai clamar a Deus. Perceba, Asa, ele tem um exército. Ele tem aqui um grande número de soldados, que é inferior aos etíopes, mas ele tem um exército. Só que mesmo ele tendo soldados, mesmo ele tendo combatentes, mesmo ele tendo homens armados, mesmo ele tendo um exército para lutar dentro do campo de batalha, ele entende que não adianta ele ter o exército se ele não tiver Deus do lado dele. Ele tem o exército, mas ele depende de Deus. Ele tem um exército, mas ele confia no Senhor. Por isso que ele clama. Ele tem um exército, mas ele depende da vontade de Deus para vencer essa guerra. Então Asa aqui, ele não está confiando nos arqueiros. Asa aqui não está confiando nos caras que lutam com lança. Asa aqui não está confiando nos caras que lutam com espada. Asa aqui está confiando no Senhor. Porque ele tem um exército, mas ele depende de Deus. E ele depende tanto de Deus que ele vai clamar também ao Senhor dentro da guerra. Ele clama antes, durante e depois, no período da guerra. E Deus vai dar resposta para ele. Porque ele entende que não adianta ele ter habilidade, não adianta ele ter conhecimento, não adianta ele ter bons soldados se ele não tiver o próprio Senhor dentro daquela batalha. Você está recebendo essa palavra aqui ou não? O que adianta você ter o exército e você não ter Deus? Ter armas, mas não ter Deus. Ter força, mas não ter Deus. Ter técnica e não ter Deus. Ter conhecimento, mas não ter Deus. Ter estrutura na guerra, mas não ter Deus. Ter diploma, mas não ter Deus. Falar 5, 6, 7 idiomas, mas não ter Deus. Asa entende que ele tem um exército, mas ele depende de Deus. Sabe, não deixe com que a força que você tenha nessa vida venha tirar de você a dependência que você tem de Deus. Não deixe com que os exércitos que você tenha, a sua influência, as pessoas que estão debaixo do teu domínio, venham tirar de você a dependência de Deus. Porque esse exército sem Deus não representa nada. A sua força sem Deus é nada. Sua influência sem Deus não é nada. Sua autoridade sem Deus não é nada. Então você precisa de Deus para vencer essa guerra. Ele tem um exército, mas ele depende de Deus. Que ele sabe que não adianta ele ter tanta arma, ter tanto poder, ter tanta autoridade, ter tanta coisa, ter tantos soldados, ter valentes, que a Bíblia diz que os homens eram valentes. Não adiantava ter tudo isso se Deus não tivesse com eles. Asa clama ao Senhor. Por quê? Porque ele precisa que Deus venha entrar com ele naquela direção. As palavras que Asa usa é: Senhor, eu estou indo diante dessa multidão no teu nome. Então o que Asa está querendo aqui? Asa está querendo a direção de Deus nessa guerra. Senhor, desce nessa guerra, vem com a tua direção. Por quê? Porque se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver nessa direção, nós vamos perder a guerra. E aqui tem outro detalhe interessante. Não entre em guerras sem a direção de Deus. Não entre em batalhas que Deus não mandou você entrar.
Não entre em conflitos que Deus não quer que você entre. Não entre em problemas que Deus não quer que você entre. Ainda que seja para ajudar alguém, ainda que seja para estender a mão para alguém, você não sabe o que Deus está permitindo aquela pessoa passar. E se você entrar naquele problema, você vai também sofrer as consequências do vento que está soprando sobre a vida daquela pessoa. Eu te dou base bíblica, Jonas. Os marinheiros não tinham nada a ver com a história de Jonas. Mas só porque deixaram Jonas entrar no barco, o vento soprou também para a vida deles. Não entre em guerras que Deus não mandou você entrar. Não assuma compromissos que Deus não mandou você assumir. Por quê? Porque você vai se decepcionar. Você vai se ferir. Você vai se machucar. Você vai se frustrar. Você vai se arrebentar com isso aí. Que você está entrando em caminhos que Deus não deu direção para você entrar. Então é melhor ficar de longe só orando, do que você assumir um compromisso, uma responsabilidade de uma decisão que Deus não mandou você tomar. Não entre em guerra sem a direção de Deus. Muito cuidado. Porque quando você entra em uma guerra sem a direção de Deus, você entra sozinho. Isso é perigoso. Quando você entra numa guerra sozinho, você depende da sua própria força. Quando você entra numa guerra sozinho, você depende da sua própria responsabilidade. E você sozinho não tem força para vencer certas batalhas. Você sabe que tem muita coisa que você sozinho você não aguenta. Então, por saber que você é fraco, que depende de Deus e não aguenta, não entre em guerras que Deus não tem para você. Porque talvez Deus está querendo livrar você de certas dores, de certos sentimentos, de certo sofrimento. Mas é você que está procurando entrar em combates que Deus não quer que você entre. Então cuidado em saber qual é a direção de Deus para o meio dessa guerra, para o meio dessa batalha. O exército aqui de Zerá era muito maior do que o exército de Asa. Porque o exército aqui de Zerá de soldados e 300 carros de guerra, enquanto Asa tem por volta de 800 mil soldados. Então o exército de Zerá era maior, porém maior do que o exército de Zerá era Deus que estava com Asa. Sempre foi assim. Maior que a guerra é Deus, maior que os soldados é Deus, maior que os problemas é Deus, maior que as circunstâncias é Deus. Deus sempre é maior do que os problemas que nós estamos enfrentando. Não é o exército de Zerá que é grande, grande é o Deus que Asa serve. Essa foi a visão que Davi usou quando enfrentou Golias. Davi não chamou Golias de gigante. Davi chamou Golias de incircunciso. Alguém que não tem aliança com Deus. Por que Davi não chamou Golias de gigante? Porque em nenhum momento os olhos de Davi estavam em Golias. Os olhos de Davi estavam em Deus. Quando eu olho para Deus, os meus gigantes se tornam pequenos. Você pode procurar no texto, 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 17. Quem chama Golias de gigante é a narrativa, não Davi. Davi diz, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Porque quando eu olho para Deus, os meus problemas ficam pequenos. Quando eu olho para Deus, as minhas dificuldades ficam pequenas. Quando eu olho para os meus problemas, eu enxergo eles gigantes. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo que pequenos são os meus problemas para aquilo que eu estou passando. Pequenos são os meus problemas diante de Deus. Deus é muito maior. Deus é maior que as guerras, Deus é maior que as lutas, Deus é maior que o sofrimento, Deus é maior que os problemas, Deus é maior que os ataques, Deus é maior do que os inimigos, Deus é muito maior. Então grande aqui não é Zerá, grande aqui não são os soldados que estão com Zerá, grande é o Deus que Asa serve. E Asa tem conhecimento desse Deus. E tanto ele sabe o poder que esse Deus tem, que ele vai clamar ao Senhor no meio da guerra. Então usa a tua arma no meio dessa guerra, ore. Você tem uma arma que é maior do que a arma dos teus inimigos. Porque teus inimigos vão a ti contra a arma, com lança, com escudo, porém você vai diante do nome do Senhor dos Exércitos.
Você tem uma arma que é muito mais poderosa que qualquer arma que os seus inimigos estão usando, que é a oração. O teu Deus é maior. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Ele é maior que as circunstâncias que você está vivendo. Ele é maior que os gigantes que estão te atacando. Ele é maior do que o deserto que você está passando. Deus é maior. Clame a Deus. Da oração, para que Deus venha entrar com intervenção e repreender esses ataques que vieram destruir a sua vida. Asa vence, conquista aqui uma grande batalha. Ele vai ser um rei de Judá conhecido. Aí nós vemos aqui um homem que vem demonstrado um compromisso com Deus, busca o Senhor, tira o altar de Baal do meio do povo, né? O altar dos deuses estranhos. Alguém que tem compromisso com Deus, mas de repente, no meio do caminho, Asa, que era um ótimo rei, um homem de Deus, começa a fazer aliança com gente que é errada. Ele cria no coração o desejo de atacar o rei de Israel. Aí ele vai fazer aliança com o rei da Síria, para que o rei da Síria ataque o rei de Israel. Ele não consulta Deus nessa aliança. Ele não confia em Deus como ele fez nessa guerra aqui contra Zerá, que Deus deu vitória. Ele se perde. Ele começa se perdendo na aliança errada que ele faz com o rei da Síria. Cara, cuidado com os seus relacionamentos. Porque às vezes você pode começar muito bem, você pode ter temor a Deus, você pode buscar o Senhor, você pode ter vida no altar, você pode se consagrar, você pode... e os relacionamentos destruírem a sua vida. Cuidado com as alianças que você está fazendo, porque as amizades, elas podem destruir o teu relacionamento com Deus. As alianças erradas, elas podem comprometer a essência que está dentro de você. Asa não era para ter feito aliança com o rei da Síria, cara. Tava bem, tava numa ótima história, trouxe os princípios para o povo. Por que ele foi fazer aliança com gente que não deve? Por que ele não resolveu confiar em Deus como confiou na guerra contra o etíope? Mas ele se perdeu. Fez aliança errada. Às vezes, por causa de um relacionamento, você está perdendo a intimidade com Deus. Tem gente que desde que começou a namorar, desviou da igreja, cara. Começou a namorar a menina, saiu da presença de Deus, conheceu o garoto, aí o garoto tirou você da... Sabe, você deixou com que certos relacionamentos tirassem Deus da tua vida, que é o principal dentro de você. Mas o que adiantou você ter tanta coisa, vencer tanta guerra e se perder no final? Deixar com que esses relacionamentos destruíssem você? Será que você não está percebendo que desde o momento que você fez essa aliança com essa pessoa, que você fez amizade com essa pessoa, você se tornou uma pessoa fria na igreja, você está perdendo temor a Deus, você perdeu a vontade de orar, você está incrédulo, está escarnecendo de tudo, está perdendo a vontade de buscar o Senhor, porque esse relacionamento não está te fazendo bem, cara. Ó, corta enquanto ainda dá tempo, porque na vida de muita gente não deu tempo. Na vida de Asa não deu tempo. Na vida de tantos outros homens não deu tempo. Josafá, você sabe que é engraçado, a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai percebendo como os filhos eles vão repetindo os erros dos pais, né? Porque da descendência de Asa vai vir Josafá, e agora eu estou lembrando aqui que Josafá também vai cometer erros parecidos, porque Josafá também vai fazer aliança com gente errada. Ele faz aliança com Acasias, ele faz aliança com Acabe, quase morre. Cuidado, cara, com as tuas alianças, cuidado. Ah, mas eu aprendi isso do meu pai, do teu avô. Cara, ó, vou dizer uma coisa pra você. Você deve mãe, mas desde o momento que você aprendeu algo que venha quebrar os princípios da palavra, fica com a Bíblia, cara. Porque às vezes você cresceu num ambiente onde está incentivando você a viver uma vida de prostituição, uma vida profana, uma vida contrária aos princípios de Deus. Se você conhece a palavra, fica com a palavra.
Porque a palavra que vai te trazer vida eterna, a palavra que vai te trazer gozo, a palavra que vai trazer bênção para a tua vida, a palavra que vai fazer com que as coisas de Deus se manifestem sobre você. Se perde não. Cuidado com as suas alianças. Cuidado com as suas amizades, cuidado com certos amigos, cuidado com o tipo de conversa que você está tendo, porque essas alianças podem destruir você. Asa fez aliança com o rei da Síria, começou a se perder, e se perdeu de tal ponto, e eu estou falando isso, eu vou dar base bíblica, porque tem gente que não vai acreditar, que o capítulo 14, o verso de número 14 e o verso de número 15, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é o 14 e o 15. Asa não, é o capítulo 16. O capítulo 16, o verso 13 diz que Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Aí o verso 12 diz: e caiu Asa doente dos seus pés no ano 39º do seu reinado, grande por extremo, e era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu. Olha que coisa triste. Ficou doente no final da sua história, ficou enfermo, ficou com uma enfermidade, e em vez de buscar o Senhor a cura, consultou os médicos e morreu. O problema não era consultar os médicos, porque eu também consulto os médicos. Você também. O problema não é consultar a ciência. O problema não é você usufruir do conhecimento que Deus deu ao homem. O problema é quando você deixa de confiar em Deus para confiar nos homens. O problema é o que Asa fez. Ele deixou de buscar o Senhor para confiar nas coisas da terra. Quebrou a aliança dele com Deus. O que adiantou começar bem e terminar mal? Aí eu digo para você que o mais importante nessa vida não é você começar bem. O mais importante nessa vida é você terminar bem. Tem gente que começa mal, uma vida terrível, de desgraça, mas termina bem. O ladrão da cruz, por exemplo, ele começou mal, mas no final, quando ele estava para morrer, encontrou Jesus na cruz e terminou bem. Porque Jesus disse para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. O que é importante não é a forma como você começa, mas sim a maneira como você termina. Você quer outra base para isso? A Bíblia diz assim, ser fiel até a morte, para que no final, ou seja, todo galardão é no final, todo resultado é no final. O final ele pode comprometer o processo. Então, mais importante do que a maneira como você começa é a forma como você termina. Não se perca nessa vida. Não deixa com que as coisas que você está passando venham tirar a essência dentro de você. Você pode ter começado muito bem na obra, você pode ter começado orando, buscando, lendo Bíblia, se consagrando, mas se você terminar longe do propósito, o final ele vai comprometer todo o processo que você iniciou com Deus. Então procura terminar bem e não terminar mal. Isso é tão importante que a Bíblia traz para nós o sentimento de viver bem até o final no arrebatamento. Você vê por que a Bíblia não fala o dia e a hora que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Porque se Jesus falasse a hora que ele ia voltar para buscar a igreja, você ia caminhar no pecado até o dia que Deus resolvesse voltar. Mas como ele não fala, qual é o sentimento que a Bíblia quer me trazer? Eu ficar preparado para o momento do arrebatamento. Eu ficar com a expectativa que a qualquer momento ele vai voltar. Para quê? Para que as minhas obras hoje sejam melhores do que as obras ontem. Eu tenho que ficar vivendo em um processo de mudança, de melhora, de transformação. Ontem eu fui ruim, hoje eu tenho que ser um pouco melhor do que ontem. Amanhã, vice-versa, melhorando. Porque mais importante que a maneira como você começa é a forma como você termina. Deus te abençoe, fica na paz.